Maria da Conceição Tavares, todos sabem, portuguesa de nascimento, né, nascida em 1930, viveu durante 70 anos no Brasil. Ela chega ao Brasil em 54, falece hoje, então 70 anos de Brasil. Embora portuguesa de nascimento, ela, entre a comunidade de economistas, foi uma das pessoas que mais contribuiu para a formação do economista contemporâneo brasileiro, o pensamento econômico brasileiro, acima de tudo, foi uma das pessoas mais entusiasmadas com a transformação do Brasil durante o período de crescimento acelerado que nós tivemos entre as décadas de 50 e a década de 80, e a crítica combatente, ativa politicamente ao longo de toda a vida. Economia é uma ciência social aplicada. A função dos economistas não é apenas compreender a realidade, mas é compreender a realidade para transformá-la. A Conceição tinha essa característica, ela procurava, ela tinha alguns insights brilhantes ao longo da sua carreira, tem vários, mas a sua preocupação não era apenas o entendimento afastado, distante, intelectual, mas também uma preocupação da ação sobre a realidade para construir um mundo melhor, em especial um Brasil melhor, né? Quem é a nacionalidade que ela escolheu, ela é uma brasileira por escolha e profundamente comprometida com esse país e voltada para os objetivos desse país. Além disso, Conceição foi uma intelectual pública, né? É uma figura que está um pouco em desaparecimento. Ela era uma economista que tinha uma grande expressão na mídia, ela atuava de maneira muito intensa, de certa maneira, participando não apenas do debate acadêmico, mas influenciando também a realidade do Brasil em diversos momentos históricos onde ela efetivamente contribuiu com as suas ideias, com a sua capacidade de polemista. Ela era uma brilhante polemista, uma capacidade de debate que poucos economistas têm, de uma extrema facilidade de comunicação. Algumas coisas para as gerações atuais, eu fui de uma geração que foi formada durante o período de regime militar, e nesse período, um período sem internet, a imprensa tinha muitas limitações, eh, a, a, as informações chegavam de maneira partida, limitada. Maria da Conceição Tavares, junto com Carlos Lessa e também com Antônio Barros de Castro, foram muito importantes nessa época, atuando, fazendo palestras em toda a cidade do Rio de Janeiro, para todos os públicos de jovens economistas, de maneira incansável. A participação deles foi muito importante na formação daquilo que nós chamamos no Rio de Janeiro de o movimento de renovação dos economistas. É interessante que, nesse período inicial, a comunidade economista, mesmo aquelas que tinham algumas diferenças de pensamento, tinha também pontos de convergência, uma capacidade de debate muito, muito rica. Nunca é demais se lembrar que Conceição ela foi a assistente do Bulhões aqui na UFRJ, né, como ele era um professor da UFRJ, ela era matemática de formação, depois ela fez economia na UFRJ, e ela foi muito importante para a construção do Instituto de Economia, da mesma maneira que ela também contribuiu para o surgimento da Unicamp, o papel dela para a construção da identidade do Instituto de Economia da UFRJ foi muito importante. Ela está dentro da tradição dos economistas desenvolvimentistas, foi o período mais bem sucedido da história do Brasil entre os 50, nos 30 anos pós
50, onde o Brasil fica entre os países que mais crescem no mundo. Ela fazia parte também de uma geração que estudou moeda sem ter essa visão de curto prazo limitada e ambiciosa de outros economistas que usaram seu conhecimento nesse campo para ganhar rapidamente dinheiro no mercado financeiro. Ela sempre foi uma acadêmica e uma economista profissional comprometida com a intervenção sobre a realidade, com o papel do Estado, muito eclética, algumas vezes temperamento difícil, polêmica em muitas ocasiões, mas o resultado da sua obra e da sua vida ficará para nós, na UFRJ, sempre marcada, e tenho certeza que, muito além dos nossos muros, para a sociedade brasileira, dificilmente ela será esquecida. Ela tem uma obra vibrante, tal como ela, polêmica, com altos e baixos, com mudanças de posições, mas em alguns momentos históricos ela tem insights brilhantes. Ela tem um famoso artigo junto com o Serra, que era assistente dela, falando sobre a criticando a ideia que havia de que era impossível se manter o crescimento econômico com concentração de renda. Então, ela analisa o fenômeno do chamado milagre brasileiro. Esse artigo ficou conhecido como a lei da estagnação. Celso Furtado depois faz um outro artigo na mesma linha, chamado o milagre brasileiro, onde ele analisa também os problemas do crescimento acelerado, apesar da concentração de renda. Ela vai ser muito importante no chamado movimento do papel dos economistas do PMDB, onde ela atuou durante um tempo vasto, e posteriormente ela foi do núcleo dos economistas do PT. Chegou a ser parlamentar, ela não tinha personalidade ela não tinha personalidade de um político de carreira, até pela a sua absoluta liberdade de pensamento, a sua forma pouco peculiar de se relacionar com as pessoas e com a própria. Seria muito difícil enquadrá-la dentro de qualquer tipo de disciplina partidária ou alguma coisa do gênero. Ela é, acima de tudo, uma grande intelectual, uma grande polemista e que deixou como herança pelo menos a construção de duas importantes instituições dos chamados economistas progressistas contemporâneos, que é a Unicamp e o Instituto de Economia da UFRJ. Por isso, nós lamentamos a morte da Conceição e falamos o óbvio de que a obra dela transcende a sua vida e permanece viva, ativa, e uma lição para os jovens que estão agora em processo de formação, também nessa disciplina, de que é necessário não apenas olhar a realidade de uma maneira distante, mas lidar com a complexidade, com a dramaticidade da história de um país como esse, com olhar crítico e, acima de tudo, com a contínua esperança e insistência na busca de enfrentar os nossos grandes problemas e, de alguma maneira, construir um país melhor e um mundo melhor. Isso aí, obrigado.